Graças e paz, queridos irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês sobre o dia 31 de outubro. Não é uma comemoração ao Dia das Bruxas, mas sim vou falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, porque talvez você, estando dentro de uma igreja protestante, ainda não saiba o que é a Reforma Protestante. Eu vou dar uma boa de uma resumida, né? Eu não quero que seja um vídeo muito longo, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. Afinal de contas, hoje, dia 31 de outubro, é comemorado universalmente o Dia da Reforma Protestante. E nós fazemos parte de uma igreja que é protestante. Há muito tempo atrás, não sei se alguns irmãos sabem disso, mas isso é na parte da história, existia somente uma igreja, a Igreja Católica. Católica significa universal. A Igreja Católica Apostólica Romana. E foi dessa igreja, essa igreja, aliás, ela vem com a doutrina dos apóstolos que deram início à igreja depois que Jesus subiu aos céus. Então, durante muito tempo, a Igreja Católica foi a única igreja pregando a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação, a respeito de que eles eram o caminho. Porém, no início do século XVI, Martinho Lutero, ele estava no seminário e, estudando a palavra do Senhor, ele teve uma iluminação do Espírito Santo. E ele então cria 95 teses e ele prega essas teses à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1517, 31 de outubro de 1517. Então, daí dá o início da reforma. Ele queria fazer uma reforma na doutrina da Igreja Católica. Essas 95 teses, cada uma dessas teses era algo que ele entendia, através do seu estudo na Palavra do Senhor, que precisava ser reformado. O princípio dessa reforma são 5, dividido em 5 princípios. Está em latim, mas eu vou traduzir para vocês. Chamam 5 solas. Sola fide, que é somente a fé. Sola Scriptura, que é somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. E sola gratia, somente a graça. Então, somente a fé fala que o ensinamento da justificação, fala sobre o ensinamento da justificação. A justificação ela vem pela fé, né? Ao contrário do que a Igreja Católica pregava naquela época, dizendo que nós precisaríamos da Igreja Católica, você precisa estar dentro da Igreja Católica, você é membro da Igreja Católica, então você é justificado. Se você não é membro da Igreja Católica, se você está fora da Igreja Católica, você não é justificado por Cristo, consequentemente você já está condenado ao inferno. Então ele vem dizer que a justificação ela é pela fé. Ele estuda a carta a Romanos e ele entende isso. A justificação ela vem pela fé. Eu não preciso estar dentro da Igreja Católica. Então, esse é um dos princípios. O segundo princípio, somente a Escritura, ele vai dizer que a Bíblia é a única palavra autorizada de Deus, porque naquela época até existiam as cartas do Papa, então existia o símbolo do anel dele, e aquilo que o Papa dizia também tinha tanto peso quanto a palavra de Deus. Até nos dias de hoje é um pouco assim, né? Não é tanto quanto naquela época, mas a palavra do Papa ainda tem muito peso dentro da Igreja Católica. Então ele diz, olha, somente a Escritura, só a Bíblia que tem a autoridade máxima, é autorizada por Deus a nos ensinar. Ela é inspirada, ela é a única fonte da doutrina cristã. Também, somente Cristo, né? Ele fala assim, olha, Cristo, ele é a porta, né, de entrada para o céu. Não existe outro sacerdote, outro sumo sacerdote além de Cristo. Vale lembrar que na época ele não estava falando contra os santos da Igreja Católica e contra a própria mãe de Jesus, dentro da Igreja Católica, a Virgem Maria. Mas ele dizia contra o domínio da figura do Papa, porque o Papa era basicamente a presença vamos dizer assim, da continuidade de Jesus Cristo. Então ele dizia assim, olha, somente Cristo, né? Não é os apóstolos, apesar de nós estarmos sim aprendendo a doutrina dos apóstolos, não é os apóstolos
E apesar de termos um Papa como líder da igreja e termos líderes na igreja, não são esses líderes na igreja. É somente Cristo que é o caminho. É somente Cristo que nos leva à salvação. E também só a graça, né? O ensinamento da salvação é que a salvação era pelo fato de você estar dentro da igreja católica. Aliás, naquela época existia muita venda de indulgências, então vendiam-se escrituras no céu. É como se você pudesse comprar o seu apartamento no céu. E ele fala assim, não, olha, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, isso é dom gratuito de Deus. Estudando a própria palavra do Senhor, então Lutero entende isso. A graça, somente a graça que nos salva. Não é eu comprar alguma coisa da igreja, não é eu ser um frequentante da igreja. Né? Vale lembrar que essa reforma, esse início, Lutero ele não se via como um reformador, talvez ele nem imagine o que aconteceu, né? Depois de sua morte, o que aconteceu. Mas hoje nós vemos que ele deu início a um processo, né? E esse processo houve outras divisões, vamos assim dizer, né? Hoje em dia nós temos igrejas de várias placas, e é daí, vamos dizer, que vem as placas, né? Você tem igreja presbiteriana, você tem igreja Assembleia de Deus, você tem igreja batista, você tem igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, você ainda tem a igreja católica, mas todas as igrejas que elas não reconhecem o Papa como a sua suma, vamos dizer assim, sua maior autoridade, vamos dizer assim, essas igrejas então elas são protestantes, elas vêm dessa raiz de Lutero. Depois de Lutero vieram outros reformadores, vieram outras doutrinas a serem transformadas, né? E nós chegamos no ponto que nós estamos nos dias de hoje, então, com vários tipos de igreja, com várias placas e denominações, né? Mas a reforma se dá basicamente nisso. Vale também lembrar que Martinho Lutero ele faz a tradução da Bíblia para o alemão, né? Ele fez a tradução da Bíblia alemã em torno do ano de 1534, ele faz essa tradução, e depois disso, eu até anotei aqui porque eu não iria saber falar as datas, mas depois da Bíblia em alemão, porque até então os cultos católicos eles eram, a missa católica ela era celebrada em latim e a leitura também era feita em latim, então se você não era um seminarista, alguém que dominava essa língua, você ia para a igreja e você só ouvia a missa em latim, você não sabia às vezes o que o padre estava ali falando, né? Existia todo um ritual, existia toda uma organização da missa, mas você não entendia o que estava acontecendo. Então ele entende que a Bíblia, como um dos seus princípios fundamentais é a escritura, ele entendia que a Bíblia ela precisava ser acessível a todos, né? Todos precisavam ter. Então ele faz essa primeira tradução, ele faz para o alemão, e também depois nós temos outras traduções. Cronologicamente, depois de Lutero, né, foi em 1534, onde ele produziu a Bíblia em alemão. Aliás, ela é bem famosa por causa da imprensa de Gutenberg, né, que foi o primeiro livro publicado, vamos dizer assim, no mundo, foi a Bíblia, né, a Palavra de Deus. Mas cronologicamente, depois disso, nós temos uma Bíblia que foi publicada em francês, em 1528, por Jacques Lefebvre de Tapelles, acho que é esse o nome dele, né? E depois tivemos em espanhol, publicada na Basileia em 1569, por Casidoro de Reina. Tivemos também em tcheco, publicada em Kralice, em torno de 1579, mais ou menos, nessa data. Temos em inglês a Bíblia do Rei James, publicada em 1611, ou hoje você pode conhecer ela como King James, né? A versão da Bíblia King James. Existem muitas livrarias aí, tem esta versão. E também em neerlandês, né, em 1637. Depois disso foram vindo outras publicações em diversas línguas. Vale lembrar que nós não temos, infelizmente, nós não temos a palavra de Deus ainda em todas as línguas, né, de todos os países e em todos os dialetos. Existem muitas tribos indígenas, inclusive até aqui no Brasil mesmo, né, que tem alguns dialetos que eles não têm nem escrita. Então, não tem como você ter uma Bíblia publicada na língua deles para que eles possam ler e aprender e estudar a palavra de Deus. Assim também como no continente da África e no continente da Ásia.
Então isso é um resuminho rápido, assim, mais ou menos para você ter uma ideia do que é a Reforma Protestante. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu te incentivo a estudar sobre isso, ou pode vir conversar comigo, a gente pode bater um papo sobre isso. Que Deus abençoe você. Até mais.